Sob o céu tingido de laranja de Recife, um filho retorna após 15 anos, carregando mistérios que ninguém ousava desvendar. Cada olhar e cada palavra revelam segredos enterrados, enquanto as peças de um passado fragmentado começam a emergir. O reencontro com o pai ausente e a irmã ferida traz à tona mágoas e perguntas que nunca foram respondidas. Mas quando antigas verdades vêm à luz, a família descobre que algumas respostas podem mudar tudo, para sempre. O sol se punha no horizonte de Recife, pintando o céu com tons de laranja e rosa que se refletiam nas águas do rio Capibaribe. Na varanda de uma casa antiga, no bairro de Casa Forte, Dona Cecília, uma senhora de 68 anos, observava a paisagem com olhos cansados, mas atentos. Seus dedos enrugados acariciavam distraidamente um retrato emoldurado que repousava em seu colo, a imagem de um jovem sorridente congelada no tempo. O rangido familiar do portão de entrada a tirou de seus devaneios. Cecília se levantou abruptamente, seu coração acelerando com uma mistura de esperança e apreensão. Passos hesitantes ecoaram pelo caminho de pedras do jardim, e então, como uma aparição, ele surgiu. "Mãe!" A voz grave e hesitante de Rodrigo quebrou o silêncio. Cecília ficou imóvel, seus olhos percorrendo o rosto do filho que não via há 15 anos. O menino de olhar travesso havia se transformado em um homem de 40 anos, com fios grisalhos nas têmporas e linhas de expressão que contavam histórias de uma vida que ela desconhecia. "Rodrigo!" Ela sussurrou, sua voz embargada pela emoção. Você voltou." O homem deu um passo à frente, incerto. "Eu voltei, mãe, se você me aceitar." Naquele momento, o tempo pareceu congelar. Anos de ausência, de perguntas não respondidas e de noites em claro, pesavam entre eles como uma muralha invisível. Cecília lutava internamente entre o desejo de abraçar o filho há tanto tempo perdido e a mágoa profunda que habitava seu coração. Antes que pudesse tomar uma decisão, uma voz estridente cortou o ar. "Vovó, vovó, olha o que eu fiz na escola hoje." Uma menina de cerca de 8 anos surgiu correndo pelo jardim, seus cabelos cacheados saltando com cada passo. Ela parou abruptamente ao ver o estranho na varanda, seus grandes olhos castanhos se arregalando de curiosidade. "Quem é você?" perguntou a menina, inclinando a cabeça para o lado. Rodrigo olhou para a criança surpreso e então de volta para sua mãe, a pergunta silenciosa pairando no ar. Cecília pigarreou, tentando recuperar a compostura. "Lua, meu amor, este é seu tio Rodrigo, o irmão da sua mãe." A menina franziu o senho, processando a informação. Mas mamãe disse que não tinha irmãos. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de segredos e mentiras por omissão. Rodrigo sentiu o peso de sua ausência mais do que nunca, percebendo quanto havia perdido, quanto havia mudado. Nesse momento, outra figura emergiu da casa, uma mulher de uns 35 anos, com os mesmos cachos da menina, embora mais domados. Seus olhos se arregalaram ao ver Rodrigo, e ela instintivamente puxou Lua para perto de si. "Helena", Rodrigo murmurou, reconhecendo sua irmã mais nova. Agora uma mulher feita, mãe. Helena encarou o irmão com uma mistura de choque e ressentimento. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz era cortante, protetora. Eu voltei", Rodrigo repetiu, sentindo o peso de cada palavra. "Eu quero fazer as pazes, tentar consertar as coisas." Helena riu, um som amargo e sem humor. "Consertar? Depois de 15 anos? Você acha que pode simplesmente aparecer e tudo ficará bem?" Cecília interviu, sua voz trêmula, mas firme. "Helena, por favor, vamos entrar e conversar civilizadamente." Relutantemente, Helena assentiu, guiando Lua para dentro da casa. Rodrigo hesitou na soleira da porta, sentindo-se como um estranho na casa onde cresceu. Cada passo era uma jornada através do tempo, memórias inundando sua mente. Algumas doces, outras dolorosas. A sala de estar estava praticamente igual a como ele se lembrava. Os mesmos sofás floridos, as mesmas cortinas de renda, o velho piano no canto. Mas havia novidades também. Fotos de Lua em várias idades, troféus escolares, desenhos infantis na geladeira.
Uma vida inteira havia se passado sem ele. Sentaram-se em um silêncio desconfortável, o ar pesado com perguntas não feitas e acusações silenciosas. Lua, alheia à atenção, continuava tagarelando sobre seu dia na escola, seus olhos ocasionalmente voltando-se para o tio recém-descoberto com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Foi Cecília quem finalmente quebrou o silêncio. Por que agora, Rodrigo? Depois de tanto tempo... Rodrigo respirou fundo, buscando as palavras certas. Eu cometi muitos erros, mãe. Passei anos fugindo de mim mesmo, das minhas responsabilidades. Mas agora eu quero fazer as coisas direito. Quero reconectar, se vocês me derem uma chance. Helena bufou, incrédula. Uma chance? Você abandona a família por 15 anos e espera que abramos os braços assim, sem mais nem menos. Não, Rodrigo respondeu, sua voz baixa, mas firme. Não espero que seja fácil. Sei que causei muita dor, que perdi momentos preciosos, mas estou disposto a trabalhar para reconquistar a confiança de vocês, para fazer parte desta família novamente. Cecília observava o filho, seus olhos marejados. Havia tanto que ela queria dizer, tantas perguntas, tantas repreensões. Mas naquele momento, vendo o filho que por tanto tempo achou perdido, sentiu uma faísca de esperança acender em seu peito. Vai levar tempo, ela disse finalmente. Muita coisa mudou, Rodrigo. Nós mudamos, mas talvez com paciência e esforço possamos encontrar um caminho. Helena parecia querer protestar, mas se conteve ao ver a expressão de sua mãe. Lua, sentindo a mudança no ambiente, se aproximou timidamente de Rodrigo. Você vai ficar para o jantar, tio? Ela perguntou, sua voz pequena, mas curiosa. Rodrigo olhou para a sobrinha, então para sua mãe e irmã, buscando permissão. Cecília assentiu levemente. Sim, Lua, ele respondeu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Se sua avó e sua mãe permitirem, eu adoraria ficar para o jantar. Enquanto Cecília se levantava para preparar a refeição, com Lua saltitando atrás dela, oferecendo ajuda, Rodrigo e Helena permaneceram na sala, o silêncio entre eles carregado de palavras não ditas e emoções conflitantes. O retorno de Rodrigo era apenas o começo. O caminho para a reconciliação seria longo e difícil, cheio de obstáculos e revelações dolorosas. Mas naquela noite, enquanto a família se reunia em torno da mesa de jantar, havia uma tênue sensação de possibilidade no ar, a chance de reconstruir laços há muito tempo rompidos e de criar novas memórias juntos. O amanhecer em Recife trazia consigo uma brisa suave que balançava as cortinas do quarto de hóspedes, onde Rodrigo havia passado a noite. Ele se sentou na beira da cama, observando o espaço que um dia fora seu quarto de infância, agora transformado em um ambiente neutro e impessoal. As paredes, antes cobertas de pôsteres e fotos, agora exibiam apenas uma pintura abstrata em tons pastéis. Rodrigo suspirou, passando as mãos pelo rosto cansado. O jantar da noite anterior havia sido uma mistura de momentos tensos e lampejos de conexão. Lua, com sua curiosidade infantil, havia feito inúmeras perguntas sobre onde ele estivera e o que fizera nos últimos anos. Rodrigo se esforçou para responder de forma vaga, mas honesta, consciente dos olhares atentos de Cecília e Helena. Um som de passos no corredor o tirou de seus pensamentos. Levantou-se, ajeitou a roupa e saiu do quarto, determinado a enfrentar o novo dia e as consequências de seu retorno. Na cozinha, encontrou Helena preparando o café da manhã. Ela o encarou brevemente antes de voltar sua atenção para a cafeteira. Bom dia, Rodrigo arriscou, sua voz ainda rouca de sono. Helena respondeu com um aceno quase imperceptível. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de palavras não ditas e ressentimentos mal resolvidos. Olha, Rodrigo começou reunindo coragem. Eu sei que minha volta mexeu com muita coisa. Se quiser conversar, estou aqui. Helena se virou abruptamente, seus olhos faiscando. Conversar? Agora você quer conversar? Depois de 15 anos de silêncio, a explosão de Helena pegou Rodrigo de surpresa, mas ele sabia que era merecida. Eu sei que errei, Helena. Sei que causei muita dor. Dor! Helena o interrompeu, sua voz tremendo de emoção contida.
Você não faz ideia do que passamos. Mamãe ficou arrasada quando você partiu. Eu tive que assumir responsabilidades que não eram minhas. Cuidar dela, da casa, de tudo. Rodrigo sentiu o peso da culpa crescer em seu peito. Eu sinto muito de verdade. Eu era jovem, imaturo. Achava que o mundo lá fora tinha todas as respostas. E tinha? Helena perguntou sarcástica. Não, Rodrigo admitiu baixando os olhos. Só mais perguntas. E a realização de que eu havia deixado para trás o que realmente importava. Nesse momento, Lua entrou na cozinha, esfregando os olhos sonolentos. Bom dia, mamãe. Bom dia, tio Rodrigo. Ela murmurou, inconsciente da tensão no ar. Helena imediatamente mudou sua postura, forçando um sorriso para a filha. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Enquanto Helena se ocupava em preparar o café da manhã para Lua, Rodrigo se ofereceu para ajudar, tentando quebrar o gelo. Com relutância, Helena aceitou, designando-lhe a tarefa de cortar algumas frutas. Cecília juntou-se a eles pouco depois, seus olhos avaliando cautelosamente a cena doméstica diante dela. Bom dia a todos, ela disse, sua voz carregando uma mistura de esperança e apreensão. O café da manhã transcorreu em um silêncio pontuado, apenas pelas perguntas ocasionais de Lua e respostas curtas dos adultos. Rodrigo podia sentir os olhares de sua mãe e irmã, uma mistura de curiosidade, desconfiança e talvez um toque de esperança. Após a refeição, enquanto Helena levava Lua para se arrumar para a escola, Cecília aproveitou o momento a sós com o filho. Rodrigo, ela começou, sua voz suave, mas firme. Precisamos conversar sobre seus planos. Você pretende ficar em Recife? Tem onde morar? Rodrigo hesitou, percebendo que não havia pensado muito além do momento de seu retorno. Eu ainda não tenho certeza, mãe. Quero ficar, tentar consertar as coisas, mas sei que não posso simplesmente me impor aqui em casa. Cecília assentiu, pensativa. Há um apartamento vago no prédio da sua tia Glória. Talvez possamos arranjar para você ficar lá por um tempo, enquanto se estabelece. A oferta pegou Rodrigo de surpresa. Era mais do que ele esperava, considerando a recepção fria que recebera. Isso seria ótimo, mãe. Obrigado. Um pequeno sorriso se formou nos lábios de Cecília. Não me agradeça ainda. Temos um longo caminho pela frente, filho. Naquele momento, Helena retornou à cozinha, já vestida para o trabalho. Mãe, você pode levar Lua à escola hoje? Tenho uma reunião importante logo cedo. Claro, querida. Cecília respondeu levantando-se. Eu posso levar. Rodrigo se ofereceu impulsivamente. Quer dizer, se não tiver problema. Helena o encarou desconfiada. Não sei se é uma boa ideia. Por favor, mamãe. A voz animada de Lua soou da sala. Quero que o tio Rodrigo me leve. Helena hesitou, dividida entre sua desconfiança e o entusiasmo da filha. Finalmente soltou um suspiro resignado. Tudo bem. Mas direto para a escola, Rodrigo. Nada de desvios. Rodrigo assentiu grato pela oportunidade. Enquanto se preparava para sair com Lua, ele não pôde deixar de notar o olhar preocupado que Helena e Cecília trocaram. A confiança seria algo a ser reconquistado, passo a passo. O trajeto até a escola foi preenchido pela tagarelice animada de Lua, que bombardeou o tio com perguntas sobre suas viagens e experiências. Rodrigo respondeu com cuidado, consciente de que cada palavra poderia chegar aos ouvidos de Helena mais tarde. Ao chegarem à escola, Lua surpreendeu Rodrigo com um abraço rápido antes de correr para o portão. Aquele pequeno gesto de afeto inesperado tocou Rodrigo profundamente, reforçando sua determinação de reconquistar seu lugar na família. De volta à casa de Cecília, Rodrigo encontrou sua mãe na varanda, um álbum de fotos em seu colo. Ele se aproximou hesitante, reconhecendo o objeto como o mesmo que ela segurava no dia anterior. São fotos suas, Cecília disse suavemente, virando o álbum para que Rodrigo pudesse ver. Eu olhava para elas todos os dias, imaginando onde você estaria, se estava bem. Rodrigo sentiu um nó se formar em sua garganta ao ver as imagens de sua infância e adolescência. Momentos congelados no tempo, cheios de sorrisos e promessas de um futuro que nunca se concretizou. Mãe, Ele começou, mas as palavras lhe faltaram. Cecília fechou o álbum gentilmente. O passado não pode ser mudado, Rodrigo.
Mas o futuro ainda está por ser escrito. Naquele momento, o telefone tocou dentro da casa. Cecília se levantou para atender, deixando Rodrigo sozinho com seus pensamentos e o peso das memórias contidas naquele álbum. Segundos depois, Cecília retornou, seu rosto pálido. Era do hospital, ela disse, sua voz trêmula. Helena sofreu um acidente de carro a caminho do trabalho. Precisamos ir para lá agora. O mundo de Rodrigo pareceu desabar. Mal havia retornado e já enfrentava uma nova crise. Enquanto corria para o carro com sua mãe, ele só conseguia pensar em uma coisa. Não podia perder sua irmã agora, não quando tinha acabado de encontrá-la novamente. O caminho para o hospital foi tenso e silencioso, carregado de preocupação e uma sensação de déjà vu dolorosa para Rodrigo. Ele sabia que os próximos momentos seriam cruciais, não apenas para a saúde de Helena, mas para o futuro de toda a família. A reconciliação que ele tanto desejava agora parecia ainda mais distante e complicada. O cheiro característico de antisséptico e a atmosfera tensa do hospital envolveram Rodrigo e Cecília assim que entraram pela porta da emergência. O coração de Rodrigo batia acelerado, uma mistura de medo e culpa se revolvendo em seu estômago. Enquanto sua mãe se dirigia ao balcão de informações, ele permaneceu parado, sentindo-se deslocado e impotente. Helena Almeida, Cecília disse à recepcionista, sua voz trêmula, mas determinada. Ela deu entrada há pouco vítima de um acidente de carro. A recepcionista digitou algo no computador, seus olhos percorrendo a tela. Sim, ela está sendo atendida agora. Por favor, aguardem na sala de espera. O médico virá falar com vocês assim que possível. Cecília assentiu, guiando Rodrigo até a área de espera. Sentaram-se lado a lado, o silêncio entre eles pesado e carregado de preocupação. Rodrigo observava sua mãe pelo canto do olho, notando como ela parecia ter envelhecido anos em questão de minutos. Mãe, ele começou hesitante, eu sinto muito. Se eu não tivesse voltado, se não tivesse causado toda essa confusão. Cecília o interrompeu, colocando uma mão sobre a dele. Não, Rodrigo, isso não é culpa sua. Acidentes acontecem. O importante agora é estarmos aqui para Helena. Suas palavras, embora gentis, não aliviaram totalmente o peso que Rodrigo sentia. Ele não podia evitar pensar que sua presença havia desestabilizado a rotina de Helena, talvez a deixando distraída o suficiente para se envolver em um acidente. Os minutos se arrastavam como horas. Rodrigo se levantou várias vezes, caminhando de um lado para o outro, incapaz de conter sua ansiedade. Cecília permanecia sentada, seus lábios se movendo em uma oração silenciosa. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, um médico se aproximou. Familiares de Helena Almeida, Cecília e Rodrigo se levantaram imediatamente. Sim, somos nós, Cecília respondeu, sua voz tensa. Como ela está, doutor? O médico, um homem de meia idade com olhos gentis, ofereceu um pequeno sorriso tranquilizador. Helena está estável. Ela sofreu uma concussão leve e algumas contusões, mas nada grave. Vamos mantê-la em observação por 24 horas, mas ela deve se recuperar completamente. Um suspiro coletivo de alívio ecoou entre Rodrigo e Cecília. Podemos vê-la? Rodrigo perguntou, ansioso. O médico assentiu. Sim, mas por favor, uma pessoa de cada vez. Ela ainda está um pouco confusa e precisa de descanso. Cecília olhou para Rodrigo, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ele entendeu imediatamente. Vá você primeiro, mãe. Eu espero aqui. Enquanto Cecília seguia o médico, Rodrigo se viu sozinho novamente com seus pensamentos. Foi então que a realidade da situação o atingiu. Lua. A sobrinha estava na escola, provavelmente sem saber do acidente da mãe. Puxando o celular do bolso, Rodrigo hesitou. Quem deveria chamar? Ele mal conhecia os contatos de Helena, muito menos os da escola de Lua. Decidiu ligar para a única pessoa que poderia ajudar naquele momento. Tia Glória, é o Rodrigo. Eu preciso da sua ajuda. A tia de Rodrigo, irmã de Cecília, ficou inicialmente chocada ao ouvir sua voz após tantos anos, mas rapidamente entendeu a gravidade da situação. Ela prometeu buscar Lua na escola e trazê-la para o hospital. Quando Cecília retornou da visita a Helena, encontrou Rodrigo com uma expressão preocupada.
O que foi, filho? Eu liguei para a tia Glória, ele explicou. Pedi que ela buscasse Lua na escola e a trouxesse para cá. Achei que seria melhor. Cecília assentiu, surpreendida pela iniciativa do filho. Fez bem, Rodrigo. Helena vai querer ver Lua quando acordar. O som de passos apressados chamou a atenção de ambos. Tia Glória apareceu segurando a mão de uma Lua visivelmente assustada. A menina correu para os braços de Cecília assim que a viu. Vovó, o que aconteceu com a mamãe? Lua perguntou, seus olhos cheios de lágrimas. Cecília abraçou a neta, explicando a situação com palavras gentis e reconfortantes. Enquanto isso, tia Glória se aproximou de Rodrigo, seus olhos o avaliando com uma mistura de surpresa e cautela. Rodrigo, ela disse, sua voz baixa. Há quanto tempo? Tia Glória, ele respondeu, sentindo-se subitamente como um menino diante do olhar penetrante da tia. Obrigado por vir. Eu sei que deve ter sido um choque receber minha ligação. Glória assentiu, seus lábios se apertando em uma linha fina. Temos muito o que conversar, rapaz. Mas agora não é o momento. A tensão do momento foi interrompida pela chegada do médico, informando que Helena havia acordado e pedido para ver Lua. Cecília levou a neta para o quarto, deixando Rodrigo, Glória e uma atmosfera carregada de perguntas não feitas na sala de espera. Minutos se passaram em silêncio constrangedor, até que Glória finalmente falou. Por que voltou, Rodrigo? Depois de todo esse tempo, por que agora? Rodrigo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu percebi que estava perdendo o que realmente importava. Que fugir dos meus problemas só criou mais problemas. Eu quero consertar as coisas, tia. Sei que não será fácil, mas estou disposto a tentar. Glória o observou por um longo momento, como se tentasse decifrar a sinceridade de suas palavras. Você machucou muita gente, Rodrigo. Sua mãe, Helena, todos nós. Não espere que as coisas voltem ao normal da noite para o dia. Eu sei, Rodrigo respondeu, sentindo o peso de suas ações mais do que nunca. Não estou pedindo perdão imediato. Só uma chance de mostrar que mudei e de fazer parte da família novamente. Antes que Glória pudesse responder, Cecília retornou com Lua. A expressão no rosto de sua mãe fez Rodrigo se levantar imediatamente. Helena quer ver você, Rodrigo, Cecília disse, sua voz um misto de surpresa e apreensão. Rodrigo sentiu seu coração acelerar. Este seria o momento da verdade, o primeiro passo real em direção à reconciliação ou o golpe final em suas esperanças. Com um aceno para sua mãe e tia, ele seguiu em direção ao quarto de Helena, cada passo ecoando o batimento ansioso de seu coração. Ao entrar no quarto, Rodrigo viu sua irmã deitada na cama do hospital, pálida, mas alerta. Seus olhos se encontraram, e por um momento nenhum dos dois soube o que dizer. Helena, Rodrigo começou, sua voz trêmula, eu sinto muito por tudo. Helena o observou por um longo momento antes de falar. Sabe, Rodrigo, quando vi aquele carro vindo na minha direção, tudo que consegui pensar foi em Lua, em como ela ficaria se algo acontecesse comigo. E então, pensei em você. Rodrigo prendeu a respiração, esperando pelo que viria a seguir. Pensei em como você voltou, e em como, apesar de toda a raiva e mágoa, uma parte de mim ficou aliviada. Porque se algo acontecesse comigo, Lua ainda teria um pedaço da família dela. Helena fez uma pausa, seus olhos se enchendo de lágrimas. Não estou dizendo que te perdoo completamente, Rodrigo. Mas talvez possamos tentar reconstruir algo. As palavras de Helena atingiram Rodrigo como uma onda, trazendo consigo uma mistura de alívio, gratidão e determinação renovada. Ele deu um passo em direção à cama, hesitante. Eu prometo, Helena, vou fazer tudo o que puder para merecer essa chance. Para ser o irmão, o tio, o filho que deveria ter sido todos esses anos. Enquanto os irmãos começavam uma conversa cautelosa, mas esperançosa, do lado de fora do quarto, Cecília, Glória e Lua aguardavam. O acidente, embora assustador, havia aberto uma porta inesperada, uma oportunidade de cura, de reconstrução. O caminho à frente ainda seria longo e cheio de desafios, mas naquele momento, em um quarto de hospital em Recife, uma família começava a se reconectar, um passo de cada vez. Uma semana se passou desde o acidente de Helena. A casa de Cecília, antes um refúgio silencioso.
agora pulsava com uma energia renovada. Helena havia recebido alta do hospital, mas o médico recomendou repouso em casa por mais alguns dias. Essa situação inesperada criou um cenário onde Rodrigo, determinado a provar seu valor, assumiu a responsabilidade de cuidar da irmã e da sobrinha. Naquela manhã ensolarada de sábado, Rodrigo se movimentava na cozinha preparando o café da manhã. O aroma de café fresco e pão torrado preenchia o ambiente, enquanto ele organizava uma bandeja com cuidado. "Tio Rodrigo!" A voz sonolenta de Lua soou da porta da cozinha. "O que você está fazendo?" Rodrigo se virou, sorrindo para a sobrinha. "Bom dia, pequena. Estou preparando o café da manhã para levar para sua mãe. Quer me ajudar?" Os olhos de Lua se iluminaram com a proposta. "Posso fazer um desenho para colocar na bandeja?" "Claro que pode", Rodrigo respondeu, sentindo uma onda de afeto pela menina. "Tenho certeza que sua mãe vai adorar." Enquanto Lua se concentrava em seu desenho na mesa da cozinha, Rodrigo refletia sobre os últimos dias. A dinâmica familiar estava mudando lentamente, mas de forma perceptível. Helena, inicialmente resistente à ideia de Rodrigo ajudando em casa, gradualmente começou a aceitar sua presença e assistência. Cecília entrou na cozinha, surpresa ao ver a cena doméstica diante dela. "Bom dia, vocês dois. Que bom ver você acordada cedo em um sábado, Lua." Lua ergueu os olhos de seu desenho, sorrindo para a avó. "Estou ajudando o tio Rodrigo a fazer uma surpresa para a mamãe." Cecília trocou um olhar significativo com Rodrigo, um pequeno sorriso nos lábios. "Isso é muito gentil da parte de vocês." Com o desenho de Lua adicionado à bandeja, Rodrigo se preparou para subir ao quarto de Helena. Antes de sair da cozinha, Cecília o chamou. "Filho", ela disse suavemente, "estou orgulhosa de você. Sei que não tem sido fácil, mas você está se esforçando de verdade." As palavras de sua mãe tocaram Rodrigo profundamente. "Obrigado, mãe. Eu só quero fazer a coisa certa dessa vez." Ao entrar no quarto de Helena, Rodrigo encontrou a irmã já acordada, folheando uma revista. "Bom dia", ele disse, colocando a bandeja sobre a cômoda. "Trouxemos o café da manhã para você." Lua fez um desenho especial. Helena olhou para a bandeja, seus olhos se suavizando ao ver o desenho colorido da filha. "Vocês não precisavam se incomodar." "Não é incômodo nenhum", Rodrigo respondeu, ajudando-a a se sentar. "Como está se sentindo hoje?" "Melhor", Helena admitiu pegando uma torrada. Acho que amanhã já posso voltar para minha casa." Rodrigo sentiu um aperto no peito com a menção da partida de Helena. Os últimos dias, apesar das circunstâncias difíceis, haviam proporcionado uma oportunidade única de reconexão. "Sabe", ele começou hesitante, "eu estava pensando, talvez eu pudesse ajudar você e Lua por mais alguns dias até você se recuperar completamente." Helena o observou por um momento, ponderando. "Rodrigo, eu agradeço tudo o que você tem feito, mas não quero que se sinta obrigado." "Não é obrigação", Rodrigo insistiu. "Eu quero ajudar. Quero ser parte da vida de vocês, se você permitir." O silêncio que se seguiu foi interrompido por batidas na porta. Lua entrou correndo, seguida por Cecília. "Mamãe, você gostou do meu desenho?" Lua perguntou, subindo na cama. Helena abraçou a filha, sorrindo. "Adorei, meu amor, é lindo." Enquanto observava a cena, Rodrigo sentiu uma onda de determinação. Ele sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas estava disposto a percorrê-lo passo a passo. Mais tarde naquele dia, enquanto Helena descansava, Rodrigo decidiu dar uma volta pelo bairro. As ruas de Casa Forte estavam cheias de memórias, algumas doces, outras amargas. Ele parou em frente a uma antiga pracinha, lembrando-se dos dias em que brincava ali com Helena quando eram crianças. "Rodrigo! Rodrigo Almeida!" Uma voz familiar o tirou de seus pensamentos. Virando-se, Rodrigo se viu cara a cara com Carlos, seu melhor amigo de infância. O tempo havia deixado suas marcas, mas o sorriso era o mesmo de sempre. "Carlos!" Rodrigo exclamou, genuinamente surpreso e feliz. "Quanto tempo!" Os dois homens se abraçaram, anos de ausência momentaneamente esquecidos. "Cara, não acredito que você está de volta", Carlos disse, dando um passo atrás para olhar melhor para o amigo. "Quando chegou? Por que não me avisou?" Rodrigo sentiu uma pontada de culpa. "Cheguei há pouco mais de uma semana.
Foi meio que uma decisão de última hora. Carlos assentiu compreensivo. Entendo. Olha, que tal tomarmos um café? Temos muito o que conversar. A proposta de Carlos era tentadora, mas Rodrigo hesitou. Eu adoraria, mas prometi à minha mãe que voltaria logo para ajudar com o almoço. Helena teve um acidente de carro e está se recuperando em casa. A expressão de Carlos mudou para preocupação. Poxa, sinto muito ouvir isso. Helena está bem? Está se recuperando, Rodrigo respondeu. Olha, que tal você aparecer lá em casa mais tarde? Tenho certeza que minha mãe ficaria feliz em ver você e poderíamos colocar o papo em dia. Carlos sorriu, aceitando o convite. Enquanto se despediam, Rodrigo sentiu uma mistura de ansiedade e expectativa. Reconectar-se com um velho amigo poderia ser mais um passo em direção à reconstrução de sua vida em Recife. De volta à casa de Cecília, Rodrigo encontrou sua mãe na cozinha, preparando o almoço. Mãe, ele começou, ajudando a cortar alguns legumes. Encontrei o Carlos na pracinha. Convidei ele para passar aqui mais tarde. Tudo bem? Cecília pareceu surpresa, mas satisfeita. Claro, filho. Será bom ver o Carlos novamente. Ele sempre foi um bom menino. Enquanto trabalhavam lado a lado na cozinha, Rodrigo sentiu uma sensação de conforto que não experimentava há anos. Era como se as peças de um quebra-cabeça, há muito tempo disperso, começassem a se encaixar novamente. O resto do dia transcorreu tranquilamente. Helena passou algum tempo na sala, assistindo TV com Lua, enquanto Rodrigo e Cecília cuidavam das tarefas domésticas. A atmosfera, embora ainda carregada de emoções não resolvidas, estava mais leve do que nos dias anteriores. À tarde, a campainha tocou. Rodrigo abriu a porta, encontrando Carlos com um sorriso nervoso e uma garrafa de vinho nas mãos. Oi de novo, Carlos disse, entregando a garrafa a Rodrigo. Trouxe um presentinho para sua mãe. Enquanto Carlos era recebido calorosamente por Cecília e trocava cumprimentos educados com Helena, Rodrigo observava a cena com um misto de nostalgia e esperança. A presença de seu velho amigo parecia preencher mais uma lacuna em sua vida. A noite avançou com conversas animadas, risos e algumas lágrimas discretas. Histórias do passado foram revividas. Atualizações sobre a vida de cada um foram compartilhadas. Para Rodrigo, era como se uma ponte estivesse sendo construída entre seu passado e seu presente, oferecendo a promessa de um futuro mais conectado. Quando Carlos finalmente se despediu já tarde da noite, Rodrigo o acompanhou até a porta. Foi bom te ver, cara, Carlos disse, colocando uma mão no ombro de Rodrigo. Não suma de novo, ok? Estamos todos aqui por você. Rodrigo assentiu, emocionado. Obrigado, Carlos, não vou sumir, prometo. Fechando a porta, Rodrigo se virou para encontrar Helena parada no corredor, observando-o. Parece que foi uma boa noite, ela comentou, seu tom mais suave do que nos últimos dias. Foi, Rodrigo concordou. Helena, sobre o que conversamos mais cedo. A oferta ainda está de pé. Se você quiser, posso ajudar você e Lua quando voltarem para casa. Helena o estudou por um longo momento antes de responder. Tudo bem, Rodrigo, vamos tentar. Um dia de cada vez. Com essas palavras, Helena se retirou para seu quarto, deixando Rodrigo sozinho com seus pensamentos. Ele sabia que o caminho à frente ainda seria cheio de desafios, mas pela primeira vez em anos, sentia que estava na direção certa. Naquela noite, ao se deitar, Rodrigo refletiu sobre os eventos dos últimos dias. O acidente de Helena, embora trágico, havia aberto uma porta inesperada. Uma oportunidade de redenção, de reconstruir laços há muito tempo rompidos. Com esse pensamento reconfortante, ele adormeceu, pronto para enfrentar o que quer que o futuro reservasse. O sol mal havia nascido quando Rodrigo acordou, sentindo-se estranhamente energizado. Nos últimos dias ele havia caído em uma rotina confortável, ajudando sua mãe com as tarefas domésticas e cuidando de Helena e Lua. Hoje, porém, seria diferente. Helena finalmente retornaria para sua própria casa e Rodrigo havia se oferecido para ajudar na mudança. Enquanto preparava o café da manhã, Rodrigo ouviu passos suaves descendo as escadas. Era Cecília, parecendo cansada, mas com um sorriso caloroso nos lábios. Bom dia, filho, ela disse, aceitando a xícara de café que Rodrigo lhe ofereceu. Você madrugou hoje. Rodrigo assentiu.
servindo-se de uma torrada. Queria ter tudo pronto antes de ajudar Helena com a mudança. Cecília o observou por um momento, seus olhos cheios de uma mistura de orgulho e preocupação. Rodrigo, sei que você está se esforçando muito, mas você já pensou no que vai fazer daqui para frente? Quero dizer, em termos de trabalho, de vida. A pergunta pegou Rodrigo de surpresa. Na verdade, ele havia evitado pensar muito além do presente imediato desde seu retorno. Eu ainda não tenho certeza, mãe. Mas prometo que estou pensando nisso. Antes que Cecília pudesse responder, Helena entrou na cozinha, seguida por uma Lua sonolenta. Bom dia, Helena disse, sua voz ainda carregada de sono. Está tudo pronto para voltarmos para casa? As próximas horas foram um turbilhão de atividade. Rodrigo ajudou a carregar as malas de Helena e Lua para o carro, enquanto Cecília se certificava de que não estavam esquecendo nada. A despedida foi emotiva, com promessas de visitas frequentes e telefonemas diários. No apartamento de Helena, Rodrigo se surpreendeu com a familiaridade do lugar. Embora nunca tivesse estado ali antes, havia traços de sua irmã em cada canto, fotos de família, objetos que ele reconhecia da infância, o cheiro característico do perfume favorito de Helena. Enquanto ajudava a desempacotar, Rodrigo notou um envelope amarelado caindo de um dos livros de Helena. Curioso, ele o pegou, reconhecendo imediatamente a caligrafia no envelope. Helena, ele chamou, sua voz trêmula. Isso é uma carta do pai? Helena congelou, seus olhos se arregalando ao ver o envelope nas mãos de Rodrigo. Onde você achou isso? Caiu de um dos seus livros, Rodrigo explicou, estendendo o envelope para a irmã. Eu não sabia que você ainda tinha contato com ele. Helena pegou o envelope rapidamente, sua expressão uma mistura de culpa e determinação. Eu não tenho. Essa carta, ela chegou pouco depois que você partiu. Rodrigo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O quê? Por que você nunca me contou? Helena suspirou profundamente, sentando-se na beira da cama. Você tinha acabado de ir embora, Rodrigo. Mamãe estava arrasada, eu estava com raiva. E então essa carta chegou. O que dizia? Rodrigo perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Helena hesitou por um momento antes de responder. Ele queria se reconectar. Dizia que estava arrependido por ter nos abandonado, que queria uma chance de fazer as coisas direito. Rodrigo sentiu uma onda de emoções conflitantes. Raiva, tristeza, confusão. Por que você não me contou? Por que não tentou me encontrar? Eu tentei, Helena exclamou, lágrimas se formando em seus olhos. Mas você tinha sumido, Rodrigo. Ninguém sabia onde você estava. E depois eu descobri que estava grávida da Lua. Tive que tomar uma decisão. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de anos de segredos e arrependimentos. Rodrigo se sentou ao lado de Helena, sua mente girando com essa nova informação. O que aconteceu depois? Ele perguntou finalmente. Helena enxugou uma lágrima solitária. Eu respondi. Disse a ele sobre você, sobre a gravidez. Ele veio nos visitar. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele esteve aqui, em Recife? Helena assentiu lentamente. Sim, ficou por algumas semanas. Conheceu Lua quando ela era bebê. Mas as coisas não deram certo. Havia muita mágoa, muitos anos perdidos. Ele voltou para São Paulo e, bem, mantivemos um contato esporádico desde então. Rodrigo se levantou abruptamente, caminhando pelo quarto, tentando processar tudo o que estava ouvindo. Então, todos esses anos, vocês sabiam onde ele estava? Mantiveram contato? Não era bem assim, Helena respondeu, sua voz suplicante. Era mais saber que ele estava vivo, que estava bem. Lua o conhece como um tio distante. Eu não sabia como contar a verdade a ela. Nesse momento, Lua entrou no quarto, seus olhos grandes cheios de curiosidade. Mamãe? Tio Rodrigo? Está tudo bem? Helena forçou um sorriso, puxando a filha para um abraço. Está tudo bem, meu amor. Tio Rodrigo e eu só estamos conversando sobre coisas de adulto. Rodrigo olhou para sua sobrinha, vendo-a sob uma nova luz. Quantos outros segredos estavam escondidos nesta família? Lua, ele disse suavemente, você se importa se eu e sua mãe conversarmos um pouco mais?
Prometo que depois podemos assistir àquele filme que você queria. Lua assentiu, saindo do quarto, mas não sem antes lançar um olhar curioso para os adultos. Assim que ficaram sozinhos novamente, Rodrigo se virou para Helena. Por que nunca me contou? Todos esses anos. Helena suspirou profundamente. No início era raiva, depois medo. Medo de que se você soubesse, iria embora de novo. E então? Então simplesmente ficou mais fácil manter o segredo. Rodrigo sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Fácil para quem, Helena? Você tem ideia de quantas noites eu passei me perguntando sobre ele, sobre todos vocês? E você tem ideia de quantas noites eu passei me perguntando sobre você? Helena retrucou sua voz embargada. Rodrigo, não estou dizendo que fiz a coisa certa, mas naquela época parecia a única opção. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de anos de segredos e arrependimentos. Rodrigo caminhou até a janela, observando a cidade lá fora, tão familiar e ao mesmo tempo tão estranha. Ele ainda está em São Paulo? Rodrigo perguntou finalmente, sua voz baixa. Helena assentiu. Até onde sei, sim. Rodrigo, eu sinto muito. De verdade. Rodrigo se virou para encarar a irmã, seus olhos cheios de uma mistura complexa de emoções. Eu entendo por que você fez o que fez, Helena, mas isso muda tudo. O que você vai fazer? Helena perguntou, um toque de medo em sua voz. Rodrigo respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Eu não sei. Preciso pensar. Processar tudo isso. Nesse momento, a voz de Lua chamou da sala, perguntando se podiam assistir ao filme agora. A realidade do presente se impôs sobre as revelações do passado. Vá, Helena disse suavemente. Assista o filme com ela. Podemos conversar mais depois. Rodrigo assentiu, dirigindo-se à porta. Antes de sair, porém, ele se virou uma última vez para Helena. Não vou embora de novo, se é isso que você está pensando. Mas precisamos conversar. Sobre tudo. Enquanto se juntava à Lua na sala, preparando-se para assistir a um filme infantil, Rodrigo sentia como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. As revelações de Helena haviam aberto uma caixa de Pandora de emoções e perguntas. O caminho à frente, que já parecia desafiador, agora se mostrava ainda mais complexo. Mas enquanto observava o sorriso inocente de Lua, Rodrigo fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Desta vez, ele ficaria. Enfrentaria o passado, os segredos e as consequências de suas próprias ações. A jornada de redenção e reconexão que ele havia iniciado ao retornar a Recife acabara de ganhar um novo e inesperado capítulo. Os dias que se seguiram à revelação de Helena foram um turbilhão de emoções para Rodrigo. Ele se manteve fiel à sua promessa de ajudar a irmã e Lua, mas havia uma tensão palpável no ar, um não dito que pairava sobre cada interação. Numa tarde particularmente quente, Rodrigo decidiu dar uma volta pelo bairro para clarear a mente. Seus passos o levaram quase que inconscientemente ao antigo parque onde costumava brincar na infância. Sentou-se em um banco desgastado, observando as crianças que agora ocupavam os balanços e escorregadores, suas risadas ecoando no ar. Achei que poderia te encontrar aqui. Uma voz familiar o tirou de seus pensamentos. Era Carlos, seu amigo de infância, carregando 2 garrafas de água gelada. Rodrigo aceitou a água gratamente, indicando o espaço vazio ao seu lado no banco. Como sabia onde me encontrar? Carlos sorriu sentando-se. Você sempre vinha aqui quando estava chateado. Algumas coisas nunca mudam. Os dois ficaram em silêncio por alguns momentos, observando a cena à sua frente. Foi Carlos quem finalmente quebrou o silêncio. Helena me contou sobre a carta, ele disse suavemente. Sobre seu pai. Rodrigo sentiu uma pontada de traição. Ela te contou? Quem mais sabe? Carlos ergueu as mãos em um gesto apaziguador. Calma, cara. Ela só me contou porque estava preocupada com você. E pelo que entendi, não muita gente sabe. Sua mãe, obviamente, e talvez tia Glória. Rodrigo suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos. É tudo tão complicado, Carlos. Eu volto depois de 15 anos tentando consertar as coisas e descubro que há toda uma história que eu não conheço. E o que você pretende fazer agora? Carlos perguntou,
sua voz cheia de preocupação. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, ponderando. Eu não sei. Parte de mim quer pegar o primeiro ônibus para São Paulo e confrontar meu pai. Outra parte quer fingir que nada disso está acontecendo. Carlos colocou uma mão reconfortante no ombro do amigo. Olha, Rodrigo, sei que não é fácil, mas você voltou por um motivo, não foi? Para reconectar, para fazer as coisas direito desta vez. Rodrigo assentiu lentamente. Sim, mas... Sem mas. Carlos o interrompeu gentilmente. Você tem uma chance aqui. De entender seu passado, de construir um futuro. Não jogue isso fora por causa do medo ou da raiva. As palavras de Carlos atingiram Rodrigo profundamente. Ele sabia que o amigo estava certo, mas a ideia de enfrentar tudo isso parecia esmagadora. E se eu não for forte o suficiente? Rodrigo sussurrou, dando voz ao seu maior medo. Carlos sorriu, apertando o ombro de Rodrigo. Você é mais forte do que pensa, cara. E não está sozinho nessa. Tem sua família, tem a mim. Vamos enfrentar isso juntos, ok? Naquele momento, o celular de Rodrigo vibrou. Era uma mensagem de Helena. Podemos conversar? Estou em casa. Rodrigo mostrou a mensagem para Carlos, que assentiu encorajadoramente. Vá. É hora de encarar isso de frente. Com um abraço rápido em Carlos, Rodrigo se dirigiu ao apartamento de Helena. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, mas ele sabia que não podia mais adiar essa conversa. Ao chegar, encontrou Helena sozinha. Lua havia ido para a casa de uma amiga para uma tarde de brincadeiras. O apartamento estava silencioso, a tensão quase palpável no ar. Oi, Helena disse suavemente, indicando o sofá. Senta, por favor. Rodrigo obedeceu, seu coração batendo acelerado. Helena se sentou na poltrona oposta, seus dedos brincando nervosamente com a barra da blusa. Eu queria te mostrar algo, ela disse, levantando-se para pegar uma caixa de sapatos velha do armário. Sentando-se novamente, ela abriu a caixa, revelando um conjunto de cartas e fotografias. São todas as cartas que papai mandou ao longo dos anos, Helena explicou, sua voz trêmula. E algumas fotos, dele com Lua, quando ela era bebê. Rodrigo pegou uma das fotos com mãos trêmulas. Nela, um homem de cabelos grisalhos segurava um bebê, um sorriso tímido em seu rosto. Era inegavelmente seu pai, mais velho, mais cansado, mas ainda reconhecível. Por que você está me mostrando isso agora? Rodrigo perguntou, sua voz embargada. Helena respirou fundo. Porque você merece saber a verdade, toda ela. E porque ele quer te ver. Rodrigo sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. O quê? Ele liga de vez em quando, Helena explicou. Para saber como estamos. Na última vez que falamos, eu contei que você tinha voltado. Ele quer vir a Recife, quer te ver. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Rodrigo se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Sua mente era um turbilhão de emoções conflitantes. Raiva, medo, esperança, confusão. Eu não sei se estou pronto para isso, ele finalmente disse, sua voz baixa. Helena se aproximou, colocando uma mão gentil em seu braço. Ninguém está te pressionando, Rodrigo. A decisão é sua, mas talvez seja uma chance de obter algumas respostas, de fechar alguns ciclos. Rodrigo se virou para encarar a irmã, seus olhos marejados. E se for tarde demais? E se não houver conserto? Helena o puxou para um abraço apertado, o primeiro contato verdadeiramente íntimo entre eles desde o retorno de Rodrigo. Então pelo menos saberemos que tentamos, juntos. Naquele momento, abraçado à irmã, Rodrigo sentiu algo se desmoronar dentro dele. Anos de mágoa, de dúvidas, de arrependimentos, tudo vindo à tona em um só instante. Ele chorou, soluços profundos que pareciam vir do fundo de sua alma. Helena o segurou firme, suas próprias lágrimas se misturando às do irmão. Era um momento de catarse, de liberação. O primeiro passo verdadeiro em direção à cura. Quando finalmente se separaram, ambos com os olhos vermelhos e inchados, Rodrigo se sentiu esgotado, mas de alguma forma mais leve. O que fazemos agora? Ele perguntou, sua voz rouca. Helena sorriu suavemente. Um dia de cada vez. Começamos contando para a mamãe. Depois decidimos se estamos prontos para ver papai. Rodrigo assentiu lentamente. A ideia ainda o assustava,
Mas pela primeira vez em anos, ele não se sentia sozinho enfrentando seus demônios. Obrigado, ele sussurrou, por guardar essas memórias. Por não desistir de mim. Helena apertou sua mão. Somos família, Rodrigo. Apesar de tudo, sempre seremos. Enquanto se preparavam para a difícil tarefa de contar a verdade a Cecília, Rodrigo sentiu uma mistura de medo e esperança. O caminho à frente ainda era incerto, cheio de potenciais obstáculos e emoções turbulentas. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele não estava fugindo. Estava enfrentando com sua família ao seu lado. O sol começava a se pôr lá fora, pintando o céu de Recife com tons de laranja e rosa. Era o fim de um dia, mas para Rodrigo, Helena e toda a família Almeida, era o início de um novo capítulo. Um capítulo de honestidade, de cura e talvez de redenção. O sol mal havia nascido quando Rodrigo e Helena chegaram à casa de Cecília. O ar da manhã estava fresco, carregado com o aroma das flores do jardim que sua mãe cuidava com tanto carinho. Ambos haviam passado uma noite inquieta, sabendo que a conversa que estava por vir mudaria tudo. Cecília os recebeu na porta, seu rosto uma mistura de surpresa e preocupação ao ver seus filhos tão cedo e com expressões tão sérias. O que houve? Está tudo bem? Mãe, Helena começou, sua voz trêmula. Precisamos conversar. É importante. Os três se sentaram na sala de estar, o silêncio pesado entre eles. Rodrigo olhou para as fotos de família na estante, imagens de tempos mais simples, antes que segredos e ausências criassem abismos entre eles. Mãe, Rodrigo finalmente falou, sua voz baixa, mas firme. Nós sabemos sobre papai. Sobre as cartas, sobre ele ter voltado. O rosto de Cecília empalideceu, seus olhos se arregalando em choque. Como? Helena, você contou? Helena assentiu, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Eu tive que contar, mãe. Não podíamos continuar com esse segredo. Cecília se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Seu corpo inteiro tremia levemente. Eu sempre soube que este dia chegaria. Ela disse, sua voz quase um sussurro. Só esperava ter mais tempo. Rodrigo se aproximou de sua mãe, colocando uma mão gentil em seu ombro. Por que, mãe? Por que esconder isso de mim por tanto tempo? Cecília se virou, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. No início foi por raiva. Seu pai nos abandonou, Rodrigo. Nos deixou sem nada, sem explicação. Quando ele tentou voltar, eu não podia arriscar. Não podia deixá-lo machucar vocês de novo. Mas e depois? Rodrigo insistiu, sentindo sua própria garganta apertar com emoção. Quando eu parti? Por que não me contar então? Cecília soluçou, seus ombros caindo. Porque eu tinha medo. Medo de que, se você soubesse, nunca mais voltaria. Medo de perder você para sempre, como quase perdi para seu pai. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de anos de dor não resolvida e segredos guardados. Helena se juntou a eles, envolvendo tanto a mãe quanto o irmão em um abraço apertado. Não estamos aqui para julgar, mãe, Helena disse suavemente. Estamos aqui porque queremos curar nossa família. Todos nós. Cecília assentiu, enxugando as lágrimas. Vocês estão certos. Já chega de segredos. Perguntem o que quiserem saber. Vou contar tudo. As horas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Cecília revelou como o pai deles, Antônio, havia entrado em contato anos atrás, implorando por perdão e uma chance de se redimir. Como ela relutantemente permitiu que ele visse Lua quando bebê, mas manteve distância, temendo que ele pudesse desaparecer novamente. Ele perguntava por você, Rodrigo, Cecília disse, sua voz embargada. Sempre. Queria saber se tínhamos notícias suas, se sabíamos onde você estava. Rodrigo sentiu seu coração apertar. E vocês? Vocês não sabiam? Helena interveio. No início, não. Depois, tivemos algumas pistas, mas você parecia determinado a ficar longe, Rodrigo. Não queríamos forçar. A realização do quanto sua ausência havia afetado a família atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Ele havia partido achando que estava protegendo a si mesmo, mas, na verdade, havia criado ainda mais dor e complicações. Eu sinto muito, ele sussurrou,
as palavras parecendo inadequadas para expressar a profundidade de seu arrependimento. Eu não sabia, não imaginava. Cecília pegou a mão do filho, apertando-a gentilmente. Todos nós cometemos erros, meu filho. O importante é que estamos aqui agora, tentando consertar as coisas. E agora? Rodrigo perguntou, olhando de sua mãe para sua irmã. O que fazemos? Helena respirou fundo antes de falar. Papai quer vir a Recife, quer nos ver, quer te ver, Rodrigo. O ar pareceu ficar mais denso com essa revelação. Rodrigo sentiu seu coração acelerar, uma mistura de medo e antecipação tomando conta dele. Eu não sei se estou pronto para isso, ele admitiu, sua voz tremendo levemente. Cecília apertou a mão do filho mais forte. Ninguém está te pressionando, meu amor. Essa decisão é sua. Mas saiba que, seja qual for sua escolha, estaremos aqui para te apoiar. Nesse momento, o telefone de Helena tocou. Era Lua, perguntando quando a mãe viria buscá-la na casa da amiga. A realidade do presente se impôs sobre as revelações do passado. Preciso ir, Helena disse, levantando-se. Mas esta conversa não acabou. Temos muito o que resolver ainda. Enquanto Helena se preparava para sair, Rodrigo a abraçou forte. Obrigado, ele sussurrou, por ter guardado essas memórias, por não ter desistido de mim. Helena sorriu através das lágrimas. Somos família, Rodrigo. Sempre seremos. Após a partida de Helena, Rodrigo e Cecília permaneceram na sala, o silêncio entre eles agora mais confortável, mais honesto. Mãe, Rodrigo começou hesitante. Você acha que é tarde demais para consertar as coisas com o pai? Cecília pensou por um momento antes de responder. Nunca é tarde demais para o perdão, filho. Mas o perdão não significa esquecer ou fingir que nada aconteceu. Significa escolher seguir em frente apesar da dor. Rodrigo assentiu, absorvendo as palavras de sua mãe. Eu acho que quero vê-lo, mas não sei se estou pronto para perdoar. E está tudo bem, Cecília assegurou, acariciando o rosto do filho. Dê tempo ao tempo. O importante é que você está aqui, que está disposto a tentar. Enquanto o sol subia no céu lá fora, Rodrigo sentiu como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Os segredos haviam sido revelados, as verdades expostas. O caminho à frente ainda era incerto, cheio de potenciais obstáculos e emoções turbulentas. Mas pela primeira vez em anos, Rodrigo não se sentia perdido. Ele estava em casa, rodeado por pessoas que, apesar de tudo, nunca haviam deixado de amá-lo. E com esse amor como base, ele sabia que poderia enfrentar qualquer desafio que o futuro trouxesse. Enquanto ele e Cecília começavam a planejar os próximos passos, incluindo como e quando contatar Antônio, Rodrigo sentiu uma mistura de medo e esperança. O reencontro com seu pai seria, sem dúvida, um dos momentos mais difíceis de sua vida, mas também poderia ser o início de um novo capítulo, uma chance de finalmente fechar antigas feridas e construir um futuro melhor para toda a família. Com esse pensamento em mente, Rodrigo abraçou sua mãe mais uma vez, grato pela segunda chance que a vida lhe havia dado. O caminho para a reconciliação seria longo e difícil, mas ele estava pronto para percorrê-lo, um passo de cada vez. O sol mal havia nascido quando Rodrigo e Helena chegaram à casa de Cecília. O ar da manhã estava fresco, carregado com o aroma de jasmim do jardim frontal. Ambos hesitaram por um momento diante da porta, trocando olhares nervosos antes de finalmente tocar a campainha. Cecília atendeu, ainda de hobby, surpresa com a visita matinal. Filhos, o que fazem aqui tão cedo? Aconteceu alguma coisa? Helena forçou um sorriso. Não se preocupe, mãe, só precisamos conversar. Será importante. Cecília os guiou até a sala de estar, sua expressão uma mistura de curiosidade e apreensão. Enquanto se sentavam, o silêncio pesava no ar, carregado de expectativa. Foi Rodrigo quem finalmente quebrou o silêncio. Mãe, ele começou, sua voz trêmula. Descobrimos algo sobre o pai. O rosto de Cecília empalideceu visivelmente. O que vocês descobriram? Helena pegou a mão da mãe, apertando-a gentilmente. Ele entrou em contato, mãe, há anos atrás, logo depois que Rodrigo partiu. As próximas horas foram uma montanha-russa emocional. Helena e Rodrigo revezaram-se contando tudo.
As cartas, as visitas esporádicas, o desejo do pai de se reconectar. Cecília ouviu em silêncio, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Quando finalmente terminaram, Cecília levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Por longos minutos, ela ficou ali, olhando para o jardim, seus ombros tremendo levemente. "Mãe?" Rodrigo chamou suavemente, preocupado. Cecília se virou, seus olhos vermelhos mais determinados. "Eu sabia", ela disse, sua voz baixa, mas firme. "Eu sempre soube." Helena e Rodrigo trocaram olhares confusos. "Como assim, mãe?" Helena perguntou. Cecília voltou a se sentar, suspirando profundamente. "Seu pai, ele me procurou primeiro, pediu perdão, quis voltar, mas eu não pude. Não depois de tudo." A revelação caiu como uma bomba. Rodrigo sentiu uma onda de raiva crescendo em seu peito. Todo esse tempo? Cecília assentiu tristemente. "Eu pedi a ele que não procurasse vocês. Queria protegê-los da dor, da decepção. Mas quando Helena me contou sobre a carta, sobre a gravidez, eu não tive coragem de impedir." O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de emoções conflitantes. Helena foi a primeira a se manifestar. "Por que nunca nos contou, mãe?" Cecília enxugou uma lágrima. "Medo, eu acho. Medo de perder vocês para ele, de reviver toda aquela dor, e depois ficou cada vez mais difícil contar a verdade." Rodrigo se levantou abruptamente, caminhando pela sala. Sua mente era um turbilhão de pensamentos e emoções. "Então, todos esses anos, todos nós estávamos guardando segredos uns dos outros?" Helena tentou acalmar o irmão. "Rodrigo, por favor, todos nós cometemos erros." "Erros?" Rodrigo explodiu. "Isso vai além de erros, Helena. São anos de mentiras, de omissões." Cecília se levantou, aproximando-se do filho. "Rodrigo, eu entendo sua raiva. Você tem todo o direito de estar furioso. Mas, por favor, tente entender." "Entender o quê?" Rodrigo interrompeu. "Que minha própria família me manteve no escuro por anos? Que enquanto eu vagava pelo mundo, carregado de culpa e arrependimento, vocês estavam aqui construindo uma relação com o homem que nos abandonou?" O som de uma porta se abrindo interrompeu a discussão. Lua entrou na sala, esfregando os olhos sonolentos. "Mamãe? Vovó? Por que estão gritando?" O silêncio caiu sobre a sala como um manto pesado. Helena rapidamente se aproximou da filha, abraçando-a. "Não é nada, meu amor. Só uma conversa de adultos que ficou um pouco animada." Lua olhou ao redor, seus olhos pousando em Rodrigo. "Tio Rodrigo, você está chorando?" Rodrigo nem havia percebido as lágrimas que escorriam por seu rosto. Ele as enxugou rapidamente, forçando um sorriso. "Está tudo bem, Lua. Às vezes adultos também choram." Cecília se aproximou, pegando a mão de Lua. "Vamos, querida. Que tal prepararmos um café da manhã bem gostoso para todos?" Enquanto Cecília levava Lua para a cozinha, Helena se virou para Rodrigo. "Precisamos conversar sobre isso com calma. Sem gritos, sem acusações." Rodrigo assentiu lentamente, sentindo a raiva inicial se transformar em uma mistura complexa de mágoa e confusão. "Você tem razão. Mas, Helena, como seguimos daqui? Como confiamos uns nos outros depois de tudo isso?" Helena suspirou, sentando-se ao lado do irmão. "Um dia de cada vez, Rodrigo. Com honestidade, com paciência. Não podemos mudar o passado, mas podemos decidir como lidamos com ele a partir de agora." O restante da manhã transcorreu em um silêncio tenso, pontuado apenas pelas conversas animadas de Lua, alheia ao drama que se desenrolava ao seu redor. Enquanto tomavam café, Rodrigo observava sua família, vendo-os sob uma nova luz. Havia mágoa, sim, mas também amor, também o desejo de reconstruir. Quando finalmente se preparavam para partir, Cecília puxou Rodrigo de lado. "Filho", ela começou, sua voz trêmula, "sei que pedir perdão não é suficiente, mas quero que saiba que tudo o que fiz, por mais errado que tenha sido, foi por amor. Por você, por Helena, por esta família." Rodrigo olhou nos olhos de sua mãe, vendo neles anos de dor, de sacrifício, de amor incondicional. Apesar da raiva que ainda sentia, ele não pôde evitar abraçá-la. "Eu sei, mãe, eu sei." Enquanto saíam da casa de Cecília, Helena olhou para Rodrigo. "E agora? O que fazemos sobre o pai?" Rodrigo respirou fundo,
olhando para o céu de Recife. Acho que está na hora de encararmos isso de frente, todos nós. Helena assentiu, um misto de medo e determinação em seus olhos. Juntos? Juntos, Rodrigo confirmou. Enquanto caminhavam de volta para o apartamento de Helena, Rodrigo sentia como se um peso tivesse sido levantado de seus ombros. O caminho à frente ainda era incerto, cheio de potenciais conflitos e emoções turbulentas. Mas pela primeira vez em anos, ele sentia que estava enfrentando a verdade de frente, com sua família ao seu lado. O sol do meio-dia brilhava forte sobre Recife, simbolizando um novo começo, uma chance de reconstruir sobre as fundações da verdade, por mais dolorosa que ela fosse. A jornada de Rodrigo, Helena e toda a família Almeida estava longe de terminar, mas agora, finalmente, eles estavam todos na mesma página, prontos para escrever o próximo capítulo juntos. As semanas que se seguiram à revelação na casa de Cecília foram tensas e emocionalmente exaustivas para toda a família Almeida. Rodrigo, ainda processando tudo o que havia descoberto, alternava entre momentos de raiva intensa e períodos de profunda reflexão. Helena, por sua vez, se via no papel de mediadora, tentando manter a paz entre o irmão e a mãe, enquanto lidava com suas próprias emoções conflitantes. Foi numa tarde de sábado, enquanto Rodrigo ajudava Lua com sua lição de casa, que o telefone tocou. Helena atendeu, seu rosto empalidecendo visivelmente ao ouvir a voz do outro lado da linha. "Pai?", ela disse, sua voz mal passando de um sussurro. Rodrigo congelou seu olhar fixo na irmã. Lua, sentindo a mudança repentina no ambiente, olhou confusa de um adulto para o outro. "Sim, ele está aqui", Helena continuou, seus olhos encontrando os de Rodrigo. "Você tem certeza?" "Ok, vou perguntar a ele." Cobrindo o bocal do telefone, Helena se dirigiu ao irmão. "Ele quer falar com você, Rodrigo. Está em Recife. Quer nos encontrar." O mundo pareceu girar ao redor de Rodrigo. Depois de semanas de antecipação e ansiedade, o momento que ele tanto temia e ansiava finalmente havia chegado. Respirando fundo, ele estendeu a mão para o telefone. "Alô?" Sua voz saiu trêmula. "Rodrigo?" A voz do outro lado era grave, carregada de emoção. "Filho, é você mesmo?" Rodrigo sentiu sua garganta apertar. "Sim, sou eu." Houve uma pausa. O silêncio carregado de anos de ausência e palavras não ditas. Finalmente Antônio falou novamente. Eu gostaria de ver você. Todos vocês, se possível. Estou hospedado no Hotel Atlântico. Podemos nos encontrar?" Rodrigo olhou para Helena buscando apoio. Ela assentiu encorajadoramente. "Tudo bem", ele respondeu. "Amanhã no Parque da Jaqueira, às 10 horas. Conhece o lugar?" "Conheço sim", Antônio respondeu com um tom de alívio em sua voz. "Estarei lá. Obrigado, filho." Quando Rodrigo desligou, suas mãos tremiam. Helena se aproximou, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. "Você tem certeza disso?" Rodrigo assentiu lentamente. "Não, mas acho que precisamos fazer isso. Por todos nós." O restante do dia passou em um borrão de ansiedade e preparação. Helena ligou para Cecília, explicando a situação. Apesar da relutância inicial, Cecília concordou em participar do encontro. Na manhã seguinte, o Parque da Jaqueira estava tranquilo, o ar fresco da manhã carregado com o aroma das árvores e o som distante do tráfego da cidade. Rodrigo, Helena, Cecília e Lua chegaram juntos, um quarteto unido pela expectativa e pelo medo. Foi Lua quem o viu primeiro. "Olha, mamãe, é o tio Antônio." Rodrigo seguiu o olhar da sobrinha e lá estava ele. Antônio Almeida, mais velho e mais grisalho do que em suas memórias, mas inconfundível. O homem que o havia ensinado a andar de bicicleta, que o havia abandonado e que agora estava de volta, buscando redenção. O grupo se aproximou lentamente. Antônio se levantou do banco onde estava sentado, seus olhos percorrendo cada rosto, pousando finalmente em Rodrigo. "Filho", ele disse, sua voz embargada. Rodrigo sentiu uma onda de emoções conflitantes. Raiva, mágoa, saudade, confusão. "Pai", ele respondeu, sua própria voz tensa. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de anos de ausência e palavras não ditas. Foi Cecília quem finalmente o quebrou. "Vamos nos sentar", ela disse, sua voz firme, mas gentil.
Temos muito o que conversar. As horas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Antônio explicou suas razões para partir, falou sobre seus anos de arrependimento e sua busca por redenção. Cecília e Helena compartilharam suas próprias perspectivas, as dores e desafios que enfrentaram na ausência dele. Rodrigo, por sua vez, alternava entre momentos de raiva intensa e períodos de escuta silenciosa. Quando finalmente falou, sua voz tremia de emoção contida. Você tem ideia do que causou? Do vazio que deixou? Passei anos me perguntando o que havia de errado comigo, por que não fui suficiente para fazer você ficar. Antônio baixou a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Não havia nada de errado com você, filho. O erro foi todo meu. Fui covarde e egoísta. Não há desculpa para o que fiz. Mas quero que saiba que não houve um dia sequer em que não me arrependesse, em que não sentisse sua falta. Lua, que havia estado quieta até então, surpreendeu a todos com uma pergunta inocente. Então você é meu avô de verdade? Por que nunca veio me visitar antes? A pergunta da menina pareceu dissipar parte da tensão. Antônio sorriu tristemente. Sim, querida. Sou seu avô. E não vim antes porque cometi muitos erros. Mas estou aqui agora, se você me aceitar. Rodrigo observou a interação, sentindo algo mudar dentro de si. A raiva ainda estava lá. A mágoa ainda era real, mas havia também uma pequena abertura, uma possibilidade de cura. Não vai ser fácil, ele disse finalmente. Não posso prometer que vou perdoar ou esquecer, mas talvez possamos tentar, um dia de cada vez. Antônio assentiu, gratidão e alívio evidentes em seu rosto. É mais do que mereço. Obrigado, filho. Enquanto o sol subia no céu, a família Almeida começou o longo e difícil processo de reconexão. Havia ainda muito a ser dito, muito a ser resolvido. Mas naquele momento, naquele parque em Recife, eles haviam dado o primeiro passo. Ao deixarem o parque, Rodrigo se viu andando ao lado de seu pai. O silêncio entre eles não era mais tão pesado, carregava agora uma promessa de possibilidades futuras. Pai, Rodrigo disse suavemente, testando a palavra que não usava há tanto tempo. Você gostaria de jantar conosco esta noite? Na casa da mãe? Antônio sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Adoraria, filho. Adoraria muito. Enquanto caminhavam de volta para casa, Rodrigo refletiu sobre a jornada que o trouxera até ali. O retorno a Recife, as revelações, os confrontos, tudo havia levado a este momento. O caminho à frente ainda era incerto, cheio de potenciais obstáculos, mas pela primeira vez em anos Rodrigo sentiu esperança. A família Almeida estava longe de estar curada, mas estava unida. E juntos, eles enfrentariam o que quer que o futuro trouxesse, um dia de cada vez. As semanas que se seguiram ao encontro no Parque da Jaqueira foram um período de ajuste e descobertas para a família Almeida. O jantar na casa de Cecília, inicialmente tenso e cheio de silêncios desconfortáveis, gradualmente se transformou em uma tradição semanal. Cada encontro trazia novas revelações, risos hesitantes e, às vezes, lágrimas de reconciliação. Numa dessas noites, enquanto Lua ajudava Cecília a arrumar a mesa, Rodrigo encontrou-se sozinho na varanda com Antônio. O ar estava fresco, carregado com o aroma das flores do jardim e o som distante do mar. Filho, Antônio começou, sua voz suave. Há algo que quero te mostrar. Ele tirou do bolso uma carteira gasta, de onde retirou uma foto amarelada. Era Rodrigo, com não mais de 5 anos, sorrindo ao lado de um carrossel. Rodrigo pegou a foto, sentindo um nó na garganta. Você guardou isso todos esses anos? Antônio assentiu, seus olhos marejados. Nunca me separei dela. Era meu lembrete diário do que eu havia deixado para trás, do que eu esperava um dia reconquistar. O silêncio que se seguiu não era mais carregado de acusações não ditas, mas de uma compreensão mútua que estava lentamente se formando entre pai e filho. Dentro da casa, Helena observava a cena pela janela, um sorriso suave em seus lábios. Cecília se aproximou, colocando uma mão no ombro da filha. Eles estão progredindo, Helena comentou baixinho. Cecília assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. É um milagre, não é? Depois de tanto tempo, tanta dor.
O momento foi interrompido por Lua, que entrou correndo na sala. Mamãe, vovó, olha o que eu achei no sótão. Em suas mãos, ela segurava um velho álbum de fotos. As próximas horas foram passadas em torno da mesa da sala, o jantar momentaneamente esquecido, enquanto a família mergulhava em memórias há muito tempo guardadas. Cada foto era uma janela para o passado, desencadeando histórias, risos e, às vezes, explicações difíceis. Essa aqui, Antônio apontou para uma foto onde ele segurava um Rodrigo recém-nascido. Foi no dia em que você nasceu, filho. Nunca me senti tão assustado e tão feliz ao mesmo tempo. Rodrigo estudou a imagem, vendo o orgulho e o amor nos olhos de seu pai. Era difícil conciliar aquela imagem com o homem que os havia abandonado anos depois. O que mudou? Ele perguntou baixinho. Como passamos daquele momento para tudo o que aconteceu depois? Antônio suspirou profundamente. A vida, filho. Problemas financeiros, pressões do trabalho, meus próprios demônios internos. Não são desculpas, entenda. Apenas explicações de como um homem pode perder o rumo, esquecer o que realmente importa. Helena, que estava ouvindo atentamente, interveio. E agora? O que te fez querer voltar, tentar consertar as coisas? Arrependimento, Antônio respondeu simplesmente. E a percepção de que não importa quanto tempo passe, família é família. Vocês são parte de mim, sempre serão. Eu só espero que não seja tarde demais para fazer parte da vida de vocês novamente. Cecília, que até então havia permanecido em silêncio, falou suavemente. Nunca é tarde demais para o amor, Antônio. Mas confiança leva tempo para ser reconstruída. As palavras de Cecília pairaram no ar, carregadas de verdade e de esperança cautelosa. Rodrigo olhou para sua mãe com um novo respeito, percebendo a força que ela havia demonstrado todos esses anos. À medida que a noite avançava, a atmosfera na casa dos Almeida se transformava. A tensão inicial dava lugar a uma camaradagem hesitante, pontuada por risadas ocasionais e memórias compartilhadas. Lua, fascinada com as histórias e fotos de seus pais e tios quando crianças, bombardeava todos com perguntas. Sua inocência e curiosidade serviam como um lembrete constante do futuro que todos ali desejavam construir. Um futuro onde a família estivesse unida, onde os erros do passado fossem aprendizados e não barreiras. Quando finalmente chegou a hora de se despedirem, Rodrigo surpreendeu a todos, incluindo a si mesmo ao abraçar Antônio. O abraço foi breve, ainda carregado de emoções conflitantes, mas foi um passo significativo. Obrigado por esta noite, Antônio disse, sua voz embargada. Significa mais do que posso expressar. Rodrigo assentiu, incapaz de formar palavras. Helena se aproximou, envolvendo ambos em um abraço. Um dia de cada vez, lembram? Estamos no caminho certo. Enquanto Antônio se afastava na noite de Recife, Rodrigo permaneceu na varanda, observando a figura de seu pai desaparecer na escuridão. Cecília se juntou a ele, envolvendo o filho em um abraço lateral. Você está bem? Ela perguntou suavemente. Rodrigo respirou fundo, refletindo sobre a pergunta. Estou em processo, ele respondeu honestamente. Há tanta coisa para processar, tantas emoções. Cecília sorriu compreensivamente. É normal, filho. O importante é que estamos todos dispostos a tentar. A cura leva tempo, mas cada pequeno passo conta. Naquela noite, deitado em sua cama, Rodrigo refletiu sobre o caminho que o trouxera até ali. Seu retorno a Recife, que inicialmente parecia uma jornada solitária de redenção, havia se transformado em algo muito maior. Era uma jornada de cura familiar, de redescoberta e de segundas chances. O futuro ainda era incerto. Havia muito a ser resolvido, muitas conversas difíceis a serem tidas. Mas pela primeira vez em anos, Rodrigo sentiu uma sensação de pertencimento, de estar exatamente onde deveria estar. Enquanto o som suave das ondas do mar chegava pela janela aberta, Rodrigo fez uma promessa silenciosa a si mesmo e à sua família. Ele ficaria, enfrentaria os desafios, trabalharia para reconstruir o que havia sido quebrado, porque no final das contas, era isso que significava ser parte de uma família, estar presente
nos bons e nos maus momentos, sempre avançando juntos. Com esse pensamento reconfortante, Rodrigo adormeceu, pronto para enfrentar o que quer que o novo dia trouxesse, sabendo que não estava mais sozinho em sua jornada. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol nascente pintava o céu de Recife com tons de laranja e rosa, refletindo-se nas águas calmas do rio Capibaribe. Rodrigo observava a paisagem da varanda do apartamento que havia alugado há algumas semanas, uma xícara de café fumegante em suas mãos. Os últimos meses haviam sido uma montanha-russa emocional, mas agora, finalmente, ele sentia que as coisas estavam se encaixando. O som de passos suaves atrás dele anunciou a chegada de Helena. "Bom dia, maninho", ela disse, juntando-se a ele na varanda. "Pronto para o grande dia?" Rodrigo sorriu, um misto de nervosismo e expectativa em seus olhos. "Acho que sim. Ainda parece um pouco irreal, sabe?" Helena assentiu, compreensiva. "Eu sei, mas você merece isso, Rodrigo. Todos nós merecemos esse novo começo." O grande dia a que Helena se referia era a inauguração do novo negócio de Rodrigo, um café-livraria no coração do Recife antigo. A ideia havia surgido durante uma das muitas conversas familiares nos últimos meses. Rodrigo, inspirado pelas histórias de seu pai sobre o antigo café que frequentava em sua juventude, decidiu criar um espaço que combinasse sua paixão por livros com o desejo de reconectar-se com sua cidade natal. Enquanto se preparavam para sair, Rodrigo refletiu sobre o quanto as coisas haviam mudado. A relação com Antônio, embora ainda delicada, havia evoluído para algo mais próximo e genuíno. Cecília, vendo o esforço de todos para reconstruir a família, havia finalmente começado a baixar suas próprias defesas, permitindo-se sonhar com um futuro onde todos estivessem verdadeiramente unidos. Lua, em sua inocência infantil, havia sido instrumental nesse processo de cura. Sua aceitação incondicional do novo avô e sua alegria em ter a família reunida serviram como um lembrete constante do que realmente importava. Ao chegarem ao local da inauguração, Rodrigo foi recebido por uma visão que aqueceu seu coração. Cecília e Antônio estavam lado a lado, ajudando a organizar os últimos detalhes. Carlos, seu amigo de infância, colocava livros nas prateleiras enquanto Lua corria animadamente entre as mesas, colocando pequenos arranjos de flores. "Filho", Cecília exclamou ao vê-lo, seu rosto radiante de orgulho. "Está tudo tão lindo." Antônio se aproximou colocando uma mão no ombro de Rodrigo. "Você fez um trabalho incrível aqui, Rodrigo. Este lugar é um símbolo de tudo que construímos juntos nos últimos meses." Rodrigo sentiu um nó na garganta, emocionado com o apoio de sua família. "Obrigado, pai. Isso significa muito para mim." As horas seguintes passaram em um turbilhão de atividade. Amigos, familiares e curiosos encheram o espaço admirando a decoração acolhedora e a seleção cuidadosa de livros. O aroma de café fresco e pão recém-assado preenchia o ar, criando uma atmosfera de conforto e nostalgia. No meio da tarde, Rodrigo subiu em uma pequena plataforma improvisada, chamando a atenção de todos. O burburinho da multidão diminuiu, todos os olhos voltados para ele. "Primeiro quero agradecer a todos por estarem aqui hoje", ele começou, sua voz ligeiramente trêmula de emoção. "Este café-livraria é mais do que apenas um negócio para mim. É um símbolo de recomeço, de reconciliação." Seus olhos percorreram o ambiente, pousando em cada rosto familiar. "Há alguns meses, eu voltei a Recife buscando redenção, tentando consertar erros do passado. O que encontrei foi muito mais do que isso. Encontrei uma família disposta a perdoar, a reconstruir, a amar apesar das feridas." Lágrimas brilhavam nos olhos de muitos dos presentes, especialmente de Cecília e Antônio, que se seguravam as mãos discretamente. "Este lugar", Rodrigo continuou, "é dedicado a todos que acreditam em segundas chances. É um espaço para criar novas memórias, para compartilhar histórias, para nos reconectarmos com nossa cidade, com nossa cultura e uns com os outros." Ele fez uma pausa, respirando fundo antes de concluir. "Bem-vindos ao recomeço. Que este seja apenas o início de muitas histórias maravilhosas que compartilharemos juntos."
Um aplauso estrondoso encheu o ambiente. Helena correu para abraçar o irmão, seguida por Lua, que pulou em seus braços. Cecília e Antônio se aproximaram, envolvendo todos em um abraço coletivo. Enquanto a celebração continuava ao seu redor, Rodrigo se permitiu um momento de reflexão silenciosa. O caminho que o trouxera até ali havia sido longo e muitas vezes doloroso. Houve momentos em que ele duvidou que a reconciliação fosse possível, que as feridas pudessem ser curadas. Mas ali estavam eles, não perfeitos, ainda com muito a resolver e a perdoar, mas unidos. Uma família que havia enfrentado o passado de frente e escolhido seguir em frente juntos. O som de risadas chamou sua atenção. Lua estava sentada em uma das mesas, ouvindo atentamente enquanto Antônio lia para ela de um livro infantil. Cecília e Helena conversavam animadamente com alguns convidados, seus rostos radiantes de felicidade. Naquele momento, Rodrigo soube que havia feito a escolha certa ao voltar para Recife. Este era seu lugar, seu lar. E embora o futuro ainda fosse incerto, cheio de desafios e possibilidades, ele não estava mais sozinho para enfrentá-lo. O recomeço não era apenas o nome de seu café-livraria. Era uma promessa, um lembrete diário de que nunca é tarde demais para reconstruir, para perdoar, para amar. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de Recife com tons dourados, Rodrigo sorriu, sentindo-se verdadeiramente em paz pela primeira vez em anos. O caminho à frente ainda era longo, mas com sua família ao seu lado, ele estava pronto para cada passo dessa jornada. E assim, no coração do Recife antigo, uma nova história começava a ser escrita. Uma história de amor, perdão e, acima de tudo, de recomeços.